falar de um outro assunto agora. Falamos de gestão por competência, falamos de competência individual e organizacional, agora nós vamos falar de um assunto também que cai bastante, que chama-se trabalho em equipe, ou gestão de equipes, né? Aí a primeira coisa, antes de mais nada, o que eu vou fazer com você? Vou dizer qual a diferença entre equipe e grupo. Porque a gente não fala gestão de grupos, a gente fala gestão de equipes, né? Claro que a gente também trabalha em grupo, né? Mas a gente vai falar hoje, muito mais do que grupo, é equipe. Gente, um grupo, o trabalho é individual e o resultado é individualizado. Ou seja, quando eu trabalho em grupo, a ideia é que eu faço meu trabalho, eu termino meu trabalho e aí pronto, eu espero os outros terminarem. Cada um tem a sua parte. Quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente diz que o trabalho é individual, mas o resultado é coletivo. O que significa? Que o resultado deve gerar sinergia. A gente diz que o trabalho em equipe é um trabalho que não é simplesmente a soma das partes, não é cada um fazendo o seu. O trabalho em equipe é quando a gente diz que promove sinergia, é um todo maior do que a soma das partes. Sabe o que é sinergia? É o que a gente chama de energia maior. É 2 mais 2 igual a 10. É um todo maior do que a soma das partes. É quando você consegue um resultado maior. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo, a diferença entre grupo e equipe. Veja, eu não estou dizendo que grupo é ruim. Eu estou dizendo que para algumas tarefas o trabalho tem que ser em grupo. Mas para outras tarefas o trabalho tem que ser em equipe. E quando a gente fala, eu vou explicar já já isso aí, mas deixa eu terminar esse raciocínio. Quando a gente fala de organizações e a gente fala de áreas, a gente diz que as áreas devem trabalhar como se fosse uma grande equipe. Sabe por quê? Porque o resultado das áreas, apesar do trabalho ser individual, o resultado tem que ser coletivo, ou seja, tem que gerar um todo maior do que as partes. Tá certo? Mesmo que as tarefas de cada um sejam individualizadas, mas o resultado tem que ser coletivo. E aí eu vou voltar para o exemplo. Você está conseguindo perceber o que eu quero dizer? Vamos lá. Vou voltar para o exemplo. Trabalho em grupo. Equipe de futebol. Equipe, né? Trabalho em grupo. Um grupo de futebol. Pronto, eu não vou falar equipe. A gente chama de equipe de futebol, mas não é equipe. É um grupo. No Brasil, a seleção brasileira é um grupo. Por que é um grupo? Porque o trabalho é individual e o resultado ainda é individualizado. Aí você vai dizer assim, como assim, Beth? Minha gente, na última Copa, né, a gente não gosta nem de lembrar, né, daquele 7-1, mas eu tenho que lembrar. No último jogo, né, que o Brasil jogou, acho que foi o último jogo com a Alemanha, a gente só conseguia perceber cada um representando o seu papel. Cada um estava na sua posição, cada um fazendo a sua parte. A gente não viu ninguém fazendo a parte do outro, ou tentando gerar um resultado maior. A gente viu que as pessoas estavam jogando em suas posições e muitas vezes não saíram de suas posições. A gente só viu uma pessoa, né, que se destacou, né, no nosso jogo, que foi Neymar. Neymar saía de lá de trás e ia lá para frente. Eu não entendo nada de futebol, eu estou dizendo o que eu vi, né? Saía lá, ia lá para frente e atuava às vezes em várias posições, tá certo? E aí trabalhava o resultado maior, quer dizer, o que ele queria era que a seleção ganhasse, vamos imaginar. Mas a maioria dos outros estavam ali pouco se importando, pelo menos foi isso que passou para a gente. Pouco se importando, querendo fazer o seu, tá certo? Se limitando a fazer o seu papel. Tá certo? Isso é um trabalho em grupo. Que significa o quê? Significa que o trabalho é individual, cada um fazendo a sua parte, e o resultado é individualizado. Ó, eu fiz a minha parte, eu fiz o melhor. Se não chegou o resultado, paciência. Ou seja, eu entrego o meu e tu te vira. O trabalho em equipe não é assim. A gente diz que o resultado é individual o trabalho é individual e o resultado é coletivo. Como assim? Se eu terminei o meu e você não terminou o seu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar. Vê, comparadamente, vamos falar da seleção de vôlei. Gente, a seleção de vôlei, quando você percebe, né, aquelas meninas jogando, né, lideradas por Bernardinho, você vê quando uma levanta para dar uma cortada, às vezes se levanta uma, duas, três, pá, 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 e uma só acerta na bola.
Qual a ideia? Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para vencer. Não importa quem vai pegar na bola. O que importa é que a gente vai dar a cortada. E a que for melhor, a que chegar lá, é a que vai cortar. Tá certo? Por quê, gente? O trabalho é individual, mas o resultado é coletivo. Ou seja, eu estou aqui pronta para ajudar e para chegar ao resultado. Tá certo? E aí você não consegue perceber nem quem é melhor. Você até diz, fulaninha jogou muito bem. Mas você percebe um resultado coletivo. Todos tiveram que contribuir para aquele resultado. Diferente da seleção de futebol, que você percebe claramente que uma pessoa se esforçou. Ou seja, o resultado foi aquele. Porque na hora em que aquele jogador, que foi o Neymar, que saiu da seleção, o que aconteceu com a nossa seleção? Caiu. Nada foi feito. Então, na realidade, a gente percebia que nossa seleção de 12 só tinha um jogador, um ou dois, sei lá, tá certo? Porque o resto estava lá de coadjuvante, estava fazendo a sua partezinha e não estava nem aí para o resto, tá certo? Tanto que perderam aí de 7-1, né? Estou fazendo uma análise, pode ser até que você não concorde comigo. O que eu quero te mostrar é qual a diferença entre o trabalho em grupo e o trabalho em equipe. Aí você vai dizer assim, Beth, então o trabalho em grupo é ruim? Não, gente. Existem determinados trabalhos que tem que ser individual e individualizado. Que eu tenho que terminar o meu. Que o seu é outra coisa, que eu não sei nem o que você faz, vamos imaginar. Tá certo? E que você tem que terminar o seu. E que no final, aí sim, para a organização vai ser um resultado coletivo. Mas ali na nossa área tem que ser separado. Então, vamos dizer, as tarefas são estruturadas. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer aqui. Que é diferente de uma seleção. Que é diferente de uma equipe de futebol, que deveria ser uma equipe. Tá certo? Existem trabalhos que devem ser em grupo. Existem trabalhos que têm que ser em equipe, tá certo? Por quê? Aí aqui está a definição de equipe para você enxergar. E a gente diz mais, só para você entender, a equipe inova, a equipe está junto, a equipe trabalha baseada em valores, gente. Valores, quando eu chamo de valores, eu digo que, inclusive, a amizade do pessoal da equipe é muito importante para o trabalho. Né? A gente diz que a equipe trabalha, né, com esse lado pessoal muito bom, porque a gente tem que estar junto, né, no coletivo, tá? Então a gente diz que equipe significa comprometimento, integração absoluta, colaboração, disposição para perseguir algo que agregue valor ao todo e a cada um dos envolvidos. Então, na realidade, eu não estou preocupada só com o meu trabalho, eu estou preocupada com um trabalho como um todo, em que as coisas deem certo. Então, eu não termino a minha aula e ponto final. Eu quero que o curso seja muito bom, tá certo? Porque não adianta a minha aula ser boa, a aula do outro e a aula do terceiro não ser boa, que aí isso compromete o todo do curso, tá certo? Então, todos têm que ser bom. Isso é um trabalho de equipe, quando todo mundo tenta fazer o melhor para obter o melhor resultado, tá certo? Aí a gente diz que a equipe é responsabilização, é capacidade decisória e criativa, gente. É construção de uma empresa melhor. É trabalhar baseado em valores, em inovação, em criatividade. É quando as pessoas estão juntos, né, torcendo para um resultado maior do que a soma das partes. A gente diz que o trabalho em equipe, a liderança ela é compartilhada, gente. Significa o seguinte, você pode ter até um chefe, mas líderes são todos, porque todos estão ali imbuídos da ideia de liderança, ou seja, de influenciar, de persuadir ao outro, tá certo? E aqui eu estou usando literalmente o sentido da palavra liderança, né? De ser inspiração, de ser influenciação, de ser motivação para o outro. Então eu posso até ter um chefe, tá certo? Lá na minha equipe, né? Como tem Bernardinho, mas todos, quando estão lá na quadra, todos são líderes de todos, todos estão lá se ajudando, tomando a iniciativa e influenciando o outro a fazer melhor, tá certo? A responsabilidade é individual e mútua, gente. Ou seja, o trabalho é coletivo, o produto do trabalho, o resultado do trabalho é coletivo. E a responsabilidade é minha, mas é também do outro. Tá certo? A gente diz que o trabalho em equipe, as pessoas discutem, decidem e fazem o trabalho. É como acontece com o jogo de Bernardinho, vou repetir de novo, né? Eles estão lá na hora do intervalo, Bernardinho dando as orientações, mas eles estão discutindo, decidindo e vão lá e fazem. Eles são os responsáveis, tá certo? Por fazerem.
E aí a gente diz que, inclusive, a ação é muito mais rápido, porque a discussão é entre todos, diferente do trabalho em grupo. Deixa eu dizer, o grupo, gente, ele discute, ou então os líderes discutem, decidem e mandam fazer. O grupo é assim. O grupo não é aquele que pega a mão na massa, que cada um faz individual. E até para que todo mundo entenda, demora mais. Então, a execução no trabalho em equipe é muito mais rápida do que o trabalho em grupo. Porque alguns decidem, alguns planejam e outros executam. Tá certo? No grupo tem isso. As tarefas são separadas. Existem os que fazem e os que mandam fazer. Tá certo? A gente diz que na equipe as reuniões são abertas, constantes e voltadas, sobretudo, para a solução de problemas, tá certo? Então, uma equipe se volta para a solução. Como é que nós vamos fazer? E estão lá reunidos na hora do intervalo para ver como é que eles vão atuar. Tu faz isso, tu faz isso, tu faz isso, e eu vou e chego e faço isso. Tá certo? Então, a ideia é essa, é solucionar. Como é que nós vamos ganhar o jogo? Não é como é que eu vou ser melhor nesse jogo, tá certo? É como todo mundo vai ser bom nesse jogo para que a gente ganhe. E aí a gente diz, envolve relacionamentos afetivos. As pessoas têm que se dar bem, as pessoas têm que gostar, as pessoas têm que estar voltadas para a mesma missão, para a mesma visão, para o mesmo objetivo, para a mesma meta. As pessoas têm que estar alinhadas, né, com aquele pensamento comum, tá certo? E aí a gente diz, o líder, ele está ali para encorajar os membros, inclusive, a fazer as coisas por si, né? E a gente diz que um trabalho em equipe, gente, quando o líder se ausenta, ninguém percebe. Sabe por quê? Porque o líder, ele tem um papel de retaguarda. Aquele líder, né, que tem que se fazer presente para que as pessoas façam, ele não é líder, tá certo? Ele está exercendo autoridade. Lembra o líder autoritário? Aquele líder que diz como é que tem que fazer. O líder de verdade, que influencia, que vai persuadir, que vai motivar, é o líder que inspira e sai. E aí, quando ele sai, as pessoas fazem, né? Independente dele estar ali ou não. Vamos fazer o melhor. É o caso de Bernardinho. Tá fora da quadra, tá calado, né? Às vezes ele tem uns ataques, né? Mas vamos dizer, ele tá calado. E as pessoas estão lá fazendo, dando o melhor de si. Tá certo? E a gente diz que mais, gente, que, sobretudo, quando a gente fala em trabalho em equipe, o sistema de recompensas tem que olhar para a equipe. E aí eu vou dar o outro exemplo. A gente sabe que na nossa seleção de futebol, cada jogador tinha um salário diferenciado. Não é verdade? Claro que a gente sabe. Né? Eu não sei quanto é o salário, mas a gente sabe que é assim. Que Neymar tinha um valor tanto, que o outro tinha um valor tanto. Isso, gente, não pode acontecer numa equipe. A equipe tem que ser valorada pelo trabalho conjunto. Então, eu não tenho que ganhar mais ou menos, eu tenho que ganhar igual, porque o trabalho não foi só, o trabalho é meu, mas o resultado é mútuo. Ou seja, se o cara não conseguir, eu também vou me prejudicar. Tá certo? Então, essa é a ideia do trabalho em equipe. Eu vou te dar um exemplo para que você enxergue. Lá no tribunal, a gente tem trabalho de auditoria. E o trabalho de auditoria, ele é feito sempre, normalmente é um auditor e um técnico, né? Pode acontecer de ter 2 auditores, até de ter 2 técnicos, mas normalmente a equipe é formada de 2 pessoas, não importa. 2 pessoas. Eu pergunto a vocês, se são 2 pessoas e o resultado, o trabalho é individual e o resultado é coletivo, ou seja, quando a gente entrega para o chefe, a gente entrega o relatório pronto, os achados de auditoria. Como é que o chefe vai saber o que cada um fez? Pois lá no tribunal a avaliação é separada. Como? Né? É o que eu costumo sempre dizer, minha gente, se o trabalho está pronto, a equipe tem que se responsabilizar pelo trabalho. E aí eles evoluíram nisso, né? Hoje existe uma nota para o relatório, a avaliação da qualidade, que é dado para a equipe, e não para a pessoa individualmente. Porque, claro, não tem como você separar, tá certo? Se o trabalho foi muito bom, você vai dar uma nota boa para um e ruim para outro, se você não sabe o que cada um fez. Então, as recompensas têm que se adaptar à realidade do trabalho em equipe, tá certo? De forma que todos alcancem o mesmo resultado. Vocês dizem, Beth, mas sempre tem um que é melhor. Mas, minha gente, trabalho em equipe não tem que ter um melhor. Todos têm que se esforçar. Se tem um que é melhor do que o outro e o outro não está se esforçando, tira da equipe. As pessoas da própria equipe vão fazer tudo para que aquela pessoa saia da equipe, porque vai estar destoante da equipe. Tá certo? A equipe tem que trabalhar junta, coesa, integrada, envolve relacionamentos afetivos, tá certo? Ou seja, as pessoas têm que estar querendo fazer aquilo, tá certo?
E aí a gente tem mais, né? As equipes tendem a trabalhar com base na missão, na direção da organização, ou seja, nos resultados a serem alcançados. E a gente diz mais, que a equipe, ela trabalha a partir de normas de desempenho. Você vai dizer assim, que normas são essas, gente? É a identidade da equipe, as normas estabelecidas. Você já deve ter ouvido falar em equipes de alto desempenho, né? Equipes de alto desempenho, gente, normalmente são pessoas da equipe que se voltam para isso. Equipes de alto desempenho não quer dizer que todos têm alto desempenho, não. Pelo contrário, quando a gente trabalha, a gente está selecionando uma equipe, inclusive os estudiosos dizem que você deve colocar 3 pessoas, ou seja, a maioria com desempenho muito bom e uma minoria com desempenho não tão bom. Sabe o que acontece? Quando a maioria tem um desempenho bom e a minoria não tem um desempenho bom, você consegue elevar o desempenho dessas 2 pessoas ao desempenho dessas. E você consegue fazer com que essas pessoas que têm um alto desempenho consigam ajudar a essas. Ou seja, você consegue um alto desempenho porque todas as pessoas se juntam na busca do objetivo. Os que estão acima caem, os que estão abaixo sobem. E aí você consegue um resultado sinérgico. Né? Então, a ideia de equipes de alto desempenho não é você. Pelo contrário, se você tiver todo mundo maravilhoso, é capaz de você ter um baixo desempenho. Porque ninguém desce, tá certo? Se você tiver todo mundo ruim, é bronca também. Sabe por quê? Porque aí todo mundo desce para o nível menor ainda, tá certo? Porque aí cada um vê que o outro é pior, aí é que a coisa cai. O ideal para você ter alto desempenho é você mesclar gente muito boa com gente mais ou menos. Que aí você consegue, pessoas que não têm tanto conhecimento. Não é que eu estou dizendo mais ou menos porque não são boas, mas porque assim, você bota um cara que sabe muito e um cara que sabe mais ou menos. Que você vai ver que o cara que sabe muito, ele vai ter humildade para ensinar aquele que está mais ou menos. E aquele que está mais ou menos vai subir o desempenho dele. Então você vai conseguir um resultado maior. Então essas normas de desempenho, gente, é o que vai fazer com que a equipe alcance o desempenho. Tá certo? Normas de desempenho é o que vai fazer com que a equipe alcance o desempenho, tá certo? Que é o que a gente vai fazer com que, né, o resultado seja eficaz ou não, tá bom? Vantagens do trabalho em equipe. Minha gente, tudo em administração tem vantagens e tem desvantagens, tudo. E claro que o trabalho em equipe não é o melhor, inclusive isso caiu numa prova de concurso, né? O melhor trabalho é o trabalho em equipe, jamais. Você vai dizer assim, por quê? Porque o trabalho individual pode ser bom para determinadas situações. Em que situações? Como eu disse, em grupo. Minha gente, quando a tarefa é estruturada, que você sabe exatamente o que você tem que fazer, quando as decisões são programadas, o melhor é você fazer individualmente. Você sabe exatamente o que tem que fazer. Agora, quando as tarefas são ambíguas, que requer grande informação, que você precisa ouvir as pessoas para que você possa chegar a uma solução, o melhor é que você trabalhe em equipe. Tá certo? Então, por exemplo, vantagem do trabalho em equipe. As soluções são de maior qualidade. Por quê? Porque você ouve mais informações. Você ouve, né, mais insumos, né? As informações são mais completas. Tá certo? Além disso, o trabalho em equipe, existe todo um trabalho de consenso. Então, as pessoas acordam aquilo como sendo melhor. Tá certo? Então, no trabalho em equipe, por que você usa, né? Hoje, aí tem gente que diz assim, Beth, na atualidade, o que mais a gente fala é trabalho em equipe. Por quê? Porque na atualidade, o dinamismo do ambiente e a obsolescência da informação, porque a gente sabe que informação hoje é algo que se torna até obsoleto, porque o que é verdade num dia, no outro dia se torna inverdade, vamos dizer assim, né? Eu vou dar só um exemplo, vou parar aqui e abrir parênteses. Eu sou do tempo que comer ovo fazia mal. Ovo, não era bom. Colesterol, não sei o quê. Hoje em dia eles mandam comer ovo. Ou seja, o conhecimento e a informação é algo obsoleto, que a cada dia está mudando. Como você se manter atualizado diante de tanta informação? Trabalhe em equipe. Porque aí as pessoas trazem informações diferentes. E aí você consegue, a partir desses vários insumos, tomar uma decisão melhor. A gente diz que no trabalho em equipe há maior criatividade, porque você tem várias informações de várias pessoas. Cada um contribui com uma parte, né? E aí você consegue maior criatividade, maior qualidade na tua tomada de decisão. Além disso, o trabalho em equipe rompe as barreiras departamentais. Na hora em que você pega um comitê, uma comissão, que você junta pessoas de várias áreas, você consegue romper a visão do meu departamento, da minha área. Você busca o consenso naquela equipe, tá certo? Além disso, o tempo de reação é mais rápido, gente. Por que o tempo de reação é mais rápido? Porque a equipe discute e parte para a ação.
É diferente do trabalho individual, que muitas vezes é imposto. Olha, faz isso, isso e isso. Aí a pessoa fica ali, né? Né? Como é que tem que fazer? A equipe discute como tem que fazer. Discute, decide e faz. Tá certo? E isso com certeza gera maior motivação junto das pessoas. Tá bom? Quais as desvantagens? Minha gente, com certeza, se você tem uma decisão para tomar de forma rápida, não tome com ninguém, tome sozinho. Porque as decisões em equipe demoram muito mais tempo. Por quê? Porque tem que promover consenso. Né? Decisão em equipe é consensual, discute, discute, discute. Né? Você esmiuça até você descobrir qual a melhor solução. Tá certo? Então, elas são demoradas. Né? Além disso, as decisões podem sofrer pressões pela conformidade ou por estar submetidos a um grupo de coalizão. Se você tiver uma equipe, né, no qual tiver pessoas mais fortes do que outra, ou pessoas que têm uma opinião mais forte do que outra, isso pode levar ao que a gente chama de conformidade ou grupo de coalizão. Né? O que significa isso? Você acaba aceitando a opinião daquele, mesmo que você não concorde, porque aquele cara é mais forte. Então, por exemplo, equipe, gente, não é formada de chefes subordinados. Né? Equipe são pessoas iguais. O cara pode ser até chefe, mas ali na equipe ele não é. Por quê? Porque se ele for chefe, a opinião dele vai acabar valendo mais do que os outros. E os outros, como subordinados, vão acabar aceitando. E não é esse o objetivo. O trabalho em equipe, gente, é o trabalho que todos decidem juntos de forma consensual. E mais, o trabalho em equipe corre o risco de gerar conformidade. Ou seja, conforme a equipe. Né? Então, quando as pessoas estão muito tempo juntas, e uma das técnicas que a gente usa no trabalho em equipe, é a gente está mudando a equipe de vez em quando. Tirando um elemento, colocando outro, porque isso quebra o status quo das pessoas. As pessoas, né, se mobilizam de forma diferente. E se você não faz isso, a equipe está muito tempo junto, as coisas ficam muito alinhadas, as pessoas se acostumam àquele trabalho e aí acostumam também a fazer daquele jeito. E trabalho em equipe não é isso. Trabalho em equipe é você estar sempre inovando e criando coisas diferentes. A gente diz que também o trabalho em equipe pode acontecer isso, né? A lealdade está dividida entre a autoridade e o grupo, porque você tem o grupo que você deve atender e o chefe também. Então, pode acontecer de você ficar ali meio dividido. E aí, por isso que no grupo precisa, ou na equipe, precisa de liderança forte. Como eu disse, o líder que vai persuadir, que vai influenciar para que as coisas aconteçam, tá certo? Não necessariamente um chefe, mas muito mais os líderes. Fora isso, no trabalho em equipe, a gente tem maiores demandas de comunicação, de informação, né? Corre o risco da conformidade do pensamento grupal. E outra coisa, gente, no trabalho em equipe, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em razão da posição que você ocupa. Porque, como eu disse para vocês, a posição pode levar as pessoas a aceitarem coisas que, na realidade, se não tivesse no grupo, não aceitariam. Fora isso, existem estudos que apontam que as decisões em equipe, elas são mais extremistas do que as decisões individuais. Por exemplo, quando as pessoas tomam decisão em equipe, elas tendem a ser mais conservadoras ou mais, como é que eu vou dizer, mais desafiadoras ou mais arriscadas, pronto, estava faltando a palavra, mais arriscadas do que se tornasse aquela decisão individual. Porque no individual você assume a responsabilidade, no trabalho em equipe a responsabilidade é dividida. Então se não der certo, nós tomamos a decisão juntos, entendeu? Se der certo, todos também logram o êxito, tá bom? Mas quando a gente toma a decisão individualmente, a tendência da gente é ser o quê? Menos extremista. É a gente ficar ali, né, tomando cuidados, né, para que a gente nem seja tão conservador, nem seja tão arriscado como se a gente tomasse a decisão em equipe, tá bom? Minha gente, toda equipe, para que trabalhe, equipe ou grupo, passa por determinados estágios para chegar ao alto desempenho. Né? A gente diz que quando a equipe se forma, né, as pessoas estão lá tentando se conhecer. E aí existe, né, nesse momento, a gente chama de um momento de ebulição, de tormenta, que é exatamente as pessoas tentando se adequar, né, a um ao outro. A gente diz que na equipe a forma de ajuste é o que a gente chama de ajuste mútuo. Ou seja, não existe ordem, né, para você, as pessoas vão fazer, não existe um trabalho determinado. As pessoas estão lá, como a gente disse, o trabalho é individual, mas o resultado é coletivo. Então, nós estamos nos ajudando aqui.
tá certo? Então, existe um momento que passa, toda equipe passa isso, por um momento de ebulição e de tormenta, um momento que não é, a gente não pode chamar de crise, mas é um momento de adaptação, tá certo? E nesse momento os desempenhos não são muito bons, porque as pessoas estão chegando aos seus limites. E aí, quando as pessoas conseguem ver até onde elas podem chegar, onde o outro pode chegar, existe um momento de normalização. E é nesse momento que a gente vai conseguir, a partir daí, os desempenhos elevados. Nas equipes temporárias, a gente tem uma interrupção, né? Nas equipes permanentes, a gente não tem interrupção. Agora, veja, voltando a dizer, o ideal é que as equipes sejam transitórias, ou seja, que sempre haja uma troca de pessoas, mesmo que não troque todo mundo, mas troque um, troque outro, para que não haja conformidade, para que não haja grupo de coalizão, tá certo? Para que a equipe não estabeleça normas e fique com aquelas normas fixas. Então é interessante que sempre você movimente a equipe para quebrar o status quo, porque tem gente que tem um status mais elevado na equipe e outros menos. Na hora em que você mexe com isso, aí aquele membro sai, outro membro sai, você dá uma mexida nesse status e você gera uma inovação na equipe. Sai do comodismo, que a equipe, quando passa do estado de tormenta e que entra na normalização, o desempenho é elevado. Mas a tendência, quando as pessoas passam muito tempo juntas, é de se acomodarem naquele desempenho, não gerarem algo novo, tá certo? Pessoal, aqui a gente ainda fala de tipos de equipes. Quando a gente fala de tipos de equipes, a gente pode dizer o seguinte, né? Aqui é só, na realidade a gente tem equipes gerenciadas e autogerenciadas. O que significa gerenciadas? É aquelas equipes que têm um líder. Equipes autogerenciadas são aquelas equipes que retiram as atribuições do líder e assumem algumas atribuições, tá certo? Então, são equipes autogerenciadas, né? Tem equipe temporária e equipe permanente. Por exemplo, equipe temporária, que é outra forma, a gente pode dizer que é a força-tarefa. É uma equipe temporária, né? A equipe temporária é aquela que se junta para uma tarefa, e daí por isso dizer força-tarefa. É uma força para uma tarefa. É uma equipe temporária que se junta para uma determinada tarefa, e depois se separa. A gente chama também essas equipes de adocráticas. Adocráticas, adoc, gente, significa adaptativas. São equipes que se juntam para uma tarefa e que depois acaba a tarefa, né, a equipe se separa. Funcional cruzada. Gente, funcional cruzada são equipes mais permanentes, não são equipes tão temporárias, tá certo? São equipes que na realidade, as pessoas se deslocam de algumas áreas e formam aquela equipe, né, que a gente chama de multifuncional, para resolver um problema. São pessoas de áreas diferentes, são normalmente equipes permanentes. A equipe de solução de problemas, né, são pessoas que são da mesma equipe, da mesma área, que estão lá solucionando problemas. Qual é a diferença dessa para essa? Que essa aqui as pessoas estão na mesma área, a de solução de problemas. Essa aqui as pessoas estão vindo de áreas diferentes, ou seja, é multifuncional. Essa aqui também é permanente? Também é permanente. Essa aqui multifuncional normalmente é permanente? É permanente. Pode ser temporária? Pode ser temporária. Eu coloquei até permanente aqui, mas pode ser temporária. Normalmente, equipes funcionais são equipes permanentes, ou seja, pessoas que se deslocam daquela área como um comitê, como uma comissão, para resolver um determinado problema, tá certo? Além disso, nós temos as equipes virtuais. As equipes virtuais são as equipes baseadas na tecnologia da informação. São pessoas, por exemplo, nós somos uma equipe virtual, você está aí, eu estou aqui, e nós estamos trabalhando juntos para o mesmo objetivo, você passar, tá certo? E eu fazer com que você passe, tá certo? Então, isso é uma equipe virtual. Nós não estamos juntos no mesmo ambiente físico, mas estamos trabalhando ligados pela tecnologia da informação. Muitas empresas trabalham assim, contratam projetistas de outros países, de outros lugares, tá certo? E que estão mandando as informações por e-mail, por mensagens, tá certo? E estão trocando essas informações. Isso é o que a gente chama de equipes virtuais, que podem ser permanentes e podem ser temporárias. A força-tarefa sempre é temporária, tá certo? A equipe funcional normalmente é permanente, tá certo? Agora, a funcional cruzada pode ser permanente ou temporária. Normalmente é permanente, mas pode ser temporária também, tá certo? Bom, a gente termina aqui o trabalho em equipe. E qual é o trabalho que a gente vai começar? Né? Qual o assunto? Equipe é isso, gente. Não tem muito. Faz a questão aí que você vai ver, né? O que você tem que saber, na verdade, nas provas,
não tem caído muito essa diferença entre grupo e equipe, né? Mas assim, o que eu quis colocar isso para você ter essa diferença, né? Mas assim, no geral, se ele falar na prova grupo, equipe, entenda como normal, como a mesma coisa. A única hora que você não vai entender a mesma coisa é quando ele disser a diferença entre um grupo e equipe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, eu comecei com a diferença entre grupo e equipe, mas nas questões de prova, se ele falar de grupo ou de equipe, você vai entender que é a mesma coisa. Essas informações que eu acabei de te dar aqui agora. Grupo disso, grupo daquilo, tudo certinho. Agora, quando é que você tem que perceber a diferença? Quando ele disser a diferença entre o trabalho em grupo e o trabalho em equipe é esse. Aí você vai ter que dizer aquilo que eu coloquei agora há pouco, tá certo? Aquelas diferenças que eu coloquei. Mas, no geral, eles chamam de grupo de equipe, chamam equipe de grupo, tá bom? Pessoal, na próxima aula, a gente vai fechar os assuntos de gestão de pessoas e provavelmente vamos começar os assuntos de material, de administração de materiais, tá certo? Que aqui é uma isolada conjunta. Você acompanha aí, né, quando eu coloco os assuntos, para você ver quando é que a gente começa a administração de materiais. E o assunto que a gente vai ver é um assunto bem moderno, que tem caído em praticamente todas as provas, que se chama mudança organizacional. Como trabalhar a mudança. E aí eu só queria eu sempre trago uma instigação, né, para que a gente fique desperte para esse assunto. Hoje, existem duas organizações, ou dois tipos de organização. As empresas que mudam e as empresas que morrem. Quem disse isso foi a presidente da PepsiCo. Ou seja, ou você muda ou você morre. E é por isso que hoje esse assunto é tão eminente, tão importante nas organizações. Como trabalhar a mudança? Já que nós, seres humanos, temos tendência à estabilidade, né? Temos tendência à rotina, né? A gente gosta de acordar de manhã, de fazer aquelas coisinhas, etc, etc. Né? Você diz, Beth, eu não sou assim. No geral, as pessoas são assim. Como preparar as pessoas para mudar de mesa, mudar de lugar, mudar de trabalho, tá certo? E não gerar nas pessoas a insegurança e a incerteza que faz parte do ser humano. Na próxima aula, a gente vai saber como tratar isso. Tchau, tchau. Até a próxima aula.